Olha aqui para mim em nome de Jesus. Amém? Estão todos aí? Pegue a sua Bíblia, abra aí em Lucas capítulo 13, versículos 6 ao 9. O nome dessa ministração é a ministração sobre as parábolas de Jesus. O tema que ela trata é a parábola com referência à nação de Israel, com aplicação para a sua igreja. Isso aqui é eu que estou, essa adaptação é minha, tá? Parábolas referentes a Israel, aplicadas à igreja. Olha o mistério, isso aqui é a aplicação minha, tá? Essa colocação minha nessa parábola. E a parábola é a figueira estéril. Essa semana eu estava pedindo uma direção de Deus e Deus confirmou muito no meu coração ministrarmos em cima desta temática, tá bom? A parábola da figueira estéril. Vamos fazer uma leitura? Convido você a se pôr de pé mais uma vez, em nome de Jesus. Lucas capítulo 13, versículo de número 6 ao versículo 9. Amém? Louvado seja o Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la? Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele respondeu, dizendo: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Amém? Podem sentar nessa noite em nome de Jesus. Deixe sua Bíblia aberta. Pregadores, não mandem fechar a Bíblia quando vós pregarem a palavra. A Bíblia tem que estar aberta. Amém? Pregador que manda fechar a Bíblia, sente e fecha a sua Bíblia. Está errado. Não se fecha a Bíblia. Não é você que vai produzir algo para a igreja, é a palavra de Deus. Biblicamente, é estranho, sente, feche sua Bíblia e corte sua Bíblia, não. Como se eu viesse de mim com alguma autoridade. O pregador é apenas um canal, um instrumento para a glória de Deus. E é a palavra que fala, é a palavra que liberta. Para que você possa depois fazer referência e ficar mais suscetível a analisá-la, se assim for necessário, na sequência. Amém? Queridos, veja só, antes de eu começar a falar sobre essa parábola, eu quero dar início passando algumas instruções. Eu estava pensando, preste bem atenção, eu estava pensando esses dias em uma palavra para trazer à igreja nesta noite, e o que acontece? Veio essa parábola para me ministrar, mas também Deus tocou muito no meu coração para dizer, olha, a campanha vai terminar e se você não instruir a igreja, eles vão ficar dispersos. Vai começar a semana e pode voltar aquele ritmo, novamente a igreja parando, perdendo foco e não sabendo o que fazer depois desta campanha. Esses 12 dias ele foi para despertar em nós essa vontade, essa dedicação, essa preocupação com o que Deus nos chamou para nós fazermos. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Convide, planeje, ensine a palavra nessa caminhada, encontro pessoal e oração em jejum. Esse deve ser o nosso foco a partir de então, a partir dessa segunda-feira. Ore por alguém, esteja ligando para alguém, convide, visite. Amém? Não pense assim, o apóstolo tem que visitar. Não, você pode visitar. Se você é um discípulo também, você visite. Na dificuldade que você tiver, você pede o nosso apoio. Mas visite. Eu acho que na outra segunda-feira nós vamos começar um NEF. Não vamos dizer um NEF não. Vamos colocar reuniões de oração. Ali na Cachoeirinha, na casa da irmã Neila. E eu tenho certeza que vai ser bênção, irmãos, em nome de Jesus, tá bom?
Então vamos para cima, vamos visitar. Nós falamos ontem também lá no aniversário da Betel. Tem um ditado no mundo que fala bem assim, quando trabalha com vendas, trabalha com metas. Olha, sangue nos olhos, vamos conseguir as metas, vamos avançar, vamos bater os resultados, sangue nos olhos. A gente pode usar um pouco para aplicar isso para a gente. Vamos colocar um pouco de sangue nos olhos para ganhar vidas para Jesus. Vamos com vontade, vamos com força, vamos para cima, irmãos, orando, com fé, com confiança, irmãos, porque tem grandes coisas para o Senhor nesse novo tempo, que eu creio, irmãos, que começou de uma forma grandiosa nas nossas vidas, amém? Volte aí para a palavra de Deus aí. Olha só, nós acabamos de ler, queridos, a parábola, não vou me demorar muito, a parábola da figueira estéril. Essa parábola, ela desperta, queridos, um grande debate, principalmente na questão escatológica. Eu já ouvi, inclusive, preste bem atenção, grandes debates na questão escatológica sobre esta passagem. Mas eu quero colocar aqui a minha observação e os meus tópicos sobre esta parábola, que eu tenho certeza que vai abençoar grandemente as nossas vidas. Diga amém. Existe uma linha escatológica que trabalha as questões de arrebatamento, a questão de Israel, e eles fazem uma grande observação em relação a essa figueira, fazendo menção à nação de Israel. Ela amarra a questão como que essa figueira, ela só faz referência única e exclusivamente a Israel. E aí que eu entro com a minha observação, que eu discordo terminantemente desta posição. Não devo negar que o texto faz referência sim a Israel, mas nego a questão de se referir apenas a Israel. Porque se nós formos pensar de forma teológica, toda a Bíblia ela faz menção a quem? A maior parte é Israel. Então não é que aqui se refere apenas a Israel. Vou explicar para você. Agora, por que defende esse posicionamento? Porque querem defender uma inferência teológica sobre a questão do que diz respeito ao arrebatamento da igreja. E deixam de observar um aspecto muito mais profundo, que esta palavra ela está para nos orientar. Então, por isso que eu coloquei que esse tema desta parábola é as parábolas com referência a Israel aplicada à igreja. Então, no que diz exortação para Israel, toda exortação dada a Israel, ela também é uma exortação à igreja. Não existe exortação bíblica que não se aplique à sua vida. Isso, no meu ver, é uma interpretação equivocada e perde a profundidade daquilo que está sendo revelado na palavra de Deus. Amém? Quem está entendendo? Então, a parábola da figueira estéril, ela trata aqui um aspecto bastante interessante. Quando Jesus ele chega com os seus discípulos ou melhor, antes, dele chegar aqui, de contar essa parábola aqui, da figueira estéril. Essa figueira aqui também faz referência à nação de Israel de fato, tá? Realmente tem uma referência a Israel. Mas antes, tem alguns eventos que vão acontecendo, que Jesus ele menciona esta parábola. E como nós temos dito, que todas essas parábolas, irmãos, elas estão carregadas de um significado muito importante, que eu e você precisamos aprender, para que nós não venhamos perder a nossa bênção, e naquele grande dia, nós não sermos colocados junto com os bodes, colocados para o lado dos bodes e afastados do lado das ovelhas. Se você não entender, as parábolas de Jesus, elas são a base do seu ensinamento, e se você não entende, se você não aplica, você não é um discípulo de Jesus. Halila, que Deus nos livre disso. Então veja, acontecem alguns fatos antes, que Jesus começa a fazer alguns alertas importantes sobre o real sentido da vida. Por que você, por exemplo, como foi dito aqui, você vem à igreja? Irmãos, uma coisa que eu tenho aprendido, você tem um inimigo tão poderoso, não vou dizer que é mais, mas tão poderoso quanto o diabo, chama-se carne. Diga carne. A sua carne, irmãos, tem ela faz coisas que a gente fica chocado. Existe um documentário aí na TV chamado Investigações Criminais. Se você já assistiu, você vai se assustar com a capacidade e coisas maléficas que um ser humano ele pode fazer contra um outro ser humano.
Nós vimos casos que marcaram os noticiários do nosso país, como o caso Nardoni, como o caso da von Richthofen, como o caso do Yves Zota, aquele japonês, aquela criança de 8 anos. Então, coisas assim, irmãos, que você assiste e você não acredita. Não precisa ir muito longe, não. Você liga a TV, esses canais de sensacionalismo, você vai ver lá, irmãos, mortes assim, bárbaras, e que eu e você não podemos nos acostumar com isso. Essa coisa ruim. Isso mostra, irmãos, como o meu e o seu coração, ele precisa todo dia de tratamento. Todo dia o nosso coração precisa de tratamento. E onde que é o tratamento espiritual? A palavra de Deus, confronto. Eu preciso me confrontar. Como eu tenho deixado, eu falei, Senhor, me confronta. Quando eu falar algo, o pastor Bruno falou uma coisa. Depois que aquilo aconteceu, e o pastor Bruno ministrou aqui, eu falei assim, olha, a partir de hoje eu faço um trato. Não comento absolutamente mais nada de ninguém. Nem a minha insatisfação, nem os problemas do meu coração, nada. Não vou mais comentar nada de ninguém. Diga assim, não, posso falar de mim, mas de ninguém, comentar de outra pessoa. Fulano é assim, não vou comentar mais de ninguém, de nenhum líder. Eu já não fazia isso. Caí numa cilada, errei. Mas reforçou ainda mais para não falar. Querem falar mal de mim? Estão falando mal de você? Deixa falar. Deus é o seu juiz. Deus vai mudar o coração. Já vi muito isso. Amém? Então, queridos, Jesus começa a tratar antes dessa parábola da figueira estéril da verdadeira razão de você existir. Por que você vem à igreja? Por que você está vivo? Qual o seu real propósito de você existir? Se você trata o seu coração, se você consegue se libertar das questões emocionais que te oprimem, te afligem, das questões do seu coração que lhe deixam você, digamos assim, com traumas, com recalques na vida. Será que você consegue se entender? Eu tenho procurado muito me entender, irmãos. As coisas da minha infância, as coisas da minha criação, as minhas próprias confusões como mentais mesmo, como ser humano, identificar, eu sou assim, eu preciso me ser confrontado. E todo dia em oração, irmãos, eu tenho colocado, o Senhor me trata, me transforma. E Jesus, tratando alguns capítulos antes desse capítulo 13, ele fala disso. Ele vai dizer, olha, busquem primeiro o reino dos céus e a sua justiça, que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus começa a tratar, por exemplo, de questões de nós estarmos ansiosos na nossa vida. Ele fala da questão da avareza. Amém? Se eu não compartilho, eu sou avarento. Por exemplo, irmão, até se um líder... Eu escutei uma história que eu fiquei aterrorizado. Até depois desconfiei um pouquinho da história, mas nesse mundo tudo pode acontecer. Uma história de resumindo aqui, a bispa já me contou essa história e eu ouvi, eu lembrei dela, que ela não me contou essa história, aconteceu mesmo, é falado mesmo por essa igreja, que eu não vou dizer o nome, é um caso que aconteceu, resumindo a história, de um pastor que foi acusado de adultério. Uma irmã se levanta dentro da igreja e fala assim, preciso confessar um pecado meu, igreja, eu tenho um caso com um pastor. E todo mundo assustou, a esposa desmaiou, e foi aquele escândalo. Resumindo, a igreja acabou, houve separação, o homem se isolou anos e anos. E aquela mulher que disse aquilo, irmãos. Aí chegaram com ela e perguntaram, olha, como... Aí ele falou, você está mentindo. Aí ele falou, não, eu vou provar que eu não estou mentindo. Você tem um sinal na parte tal do seu corpo. E a mulher, seu safado, e foi aquela coisa, e foi aquela confusão. O homem se refugiou distante, a mulher foi para o outro lado. E aquela mulher que contou aquela história, ela procurou a liderança dessa igreja e falou, eu preciso confessar um pecado. Eu menti em relação àquele pastor, eu nunca tive um caso com ele. Eu vi uma vez, eu trabalhava no hospital e vi ele despido certa vez lá no tratamento e eu menti sobre isso aí. E aí os pastores da igreja chegam para devolver o título pastoral para aquele pastor, e ele fala assim, eu aceito o cargo, mas vocês devolvem a minha família? Vocês devolvem tudo aquilo que eu perdi? Vocês não devolvem. Então, queridos, nós temos um coração difícil, situações, irmãos, que acontecem, que muitas vezes nós produzimos e não deixamos muitas vezes sermos tratados por isso. Jesus, ele começa a tratar, irmãos, de eu não conseguir perceber que o reino chegou,
que eu tenho responsabilidades, que eu não posso viver como eu sou. Eu não posso, irmãos, a gente pode falhar, mas permanecer, irmão, toda vez no erro, não está errado isso, tem alguma coisa errada. Errar como ser humano, a gente erra, a gente pede, se arrepende, tenta não fazer mais, mas viver errando, caindo, isso demonstra uma falta de percepção do tempo presente, de que o reino chegou, de que a glória ela é manifesta. E Jesus ele faz uma exortação de que aqueles judeus naquele tempo não estavam percebendo. Ele falou: olha, quando vai chover, vocês olham para o céu e vocês dizem, vai chover, porque o tempo está cinza, está assim e tal, e vocês não conseguem perceber os sinais dos tempos, de que eu estou entre vós e a minha presença estabelece um reino, a minha presença estabelece um propósito. Diga amém. Jesus ele vai dizer, por exemplo, da posição que muitas vezes nós temos. Isso aqui é só apenas um resumo para entrar agora na palavra. Quando muitas vezes nos acontece alguma coisa com alguém, e nós somos muito fáceis para julgar dizendo assim: olha, essa pessoa está passando por isso porque ela pecou, ela falhou. A gente sabe que isso pode acontecer, e muitas vezes a gente não percebe que eu também está sobre mim um julgamento. Ele vai dizer aqui antes, no capítulo 13, ainda no início, quando alguns, por exemplo, falam assim: olha, não penseis que algumas pessoas que aconteceram atrocidades eram mais pecadores, por exemplo, do que os outros galileus, que não eram. E aí no 13:13 ele diz: não eram, e eu vou lá afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos iguais, igualmente perecereis. Ele começa a dizer para aquele tipo de orgulho que nasce no nosso coração, de achar que nós somos, de fato, alguma coisa pelo fato de nós talvez não fazermos alguns pecados que outros fazem. Ele confronta o nosso orgulho interior, ele confronta a nossa natureza, as nossas prioridades. Diga amém. E ele também vai dizer aqui, por exemplo, sobre a questão de estar vigilante. Ele vai dizer sobre o servo que está vigilante, está esperando sempre o seu Senhor. E entrando aqui na parábola, dentro de todo esse contexto, ele vai dizer algo bastante interessante sobre a figueira. Ele diz que alguém vai ao encontro da figueira e ela não tem frutos. Preste bem atenção nesse mistério. Ele chega contando que um certo homem, havia uma figueira plantada e ela não produzia frutos. E aí, o que acontece? Olha, vamos aqui por 3 anos trabalhar para ver se ela dá fruto. Tudo bem, então faça. Se ela não der frutos, vamos cortá-la. E ele faz essa asseveração, irmãos, muito dura. E, como eu disse no início, muitos aplicam isso apenas a Israel. Israel é a figueira, eles rejeitaram o Messias. Irmão, não é. Desculpe se alguém interpreta dessa forma, mas isso é uma forma muito simplória de entender a riqueza do texto. Claro que pode se referir a Israel, sim. Jesus veio para Israel, houve uma rejeição em parte sobre Israel, mas Israel não foi rejeitado. É claro que se aplica em parte a eles, mas essa palavra de exortação se aplica a mim e se aplica a você. E é aqui que eu entro nessa palavra. Veja só, essa parábola, irmãos, ela não vem falar, não que ela não mencione a graça de Deus, mas o foco desta parábola, preste bem atenção, o foco desta parábola é produtividade. Uma figueira, ela foi feita para dar frutos. Uma árvore que foi feita para dar frutos e não dá, ela é infrutífera. Então, olha só, Jesus ele vem fazer uma asseveração muito pesada, que se eu e você não produzirmos frutos, breve o que nos aguarda é o juízo. Há um juízo para todos nós. Se nós não produzirmos, seremos levados para juízo. Apóstolo, produzir o quê? Que fruto? Pelo menos 2 tipos de fruto. Anote aí. Primeiro fruto que você precisa produzir na sua vida: fruto de um caráter transformado pelo Espírito Santo. Paulo vai dizer que se nós julgássemos a nós mesmos,
nós não seríamos condenados. O nosso problema é que a gente gosta de julgar o outro. Nós perdemos ou não temos esse hábito de nos avaliarmos, de nos julgarmos. Poxa, eu sou assim. Um dia desse, eu estava estressado mesmo, sem paciência. E eu falei alto com a bispa Kessa em casa. Ela podia bater de frente comigo. Eu vi o Espírito Santo na vida da minha esposa. Eu me senti humilhado nesse dia. Aí ela baixou a cabeça, ela ficou calada, ela não falou nada. Aí aquele irmão começou a me torturar, irmãos. Eu dormi, não pedi perdão para ela nesse dia. Primeira vez, assim. Aí eu tentando, irmão, me tratar por dentro. Senhor, me ajuda. Aí tomei um banho de manhã cedo e tal. Aí a primeira coisa que eu fui lá, eu falei, meu irmão, você me perdoa, eu gritei com você. Aí nós dois se abraçamos, choramos juntos. E nós precisamos fazer isso. Quando você não consegue, é porque a carne fala mais alto no seu coração. E ela foi sábia, se ela batesse de frente, irmãos, eu não ia aceitar, eu ia chapuletar junto. Mas no outro dia, irmãos, e o meu coração ficou tranquilo, ela me perdoou, me perdoa, meu irmão, eu gritei com você, lhe tratei mal ontem, por besteira, me perdoe, em nome de Jesus, eu estou arrependido. Aí ela chorou comigo, nós choramos junto, ela me perdoou. Aí deixei ela no trabalho, aí a gente tinha tomado café, fui comprar um pão de queijo para ela, aí fui deixar lá no trabalho para ela, aí ela já estava rindo, estava feliz. Então assim, irmãos, é se deixar ser tratado. Eu não aceito, irmão, manifestar a obra da carne na minha vida, eu não aceito as obras da carne na sua vida, não. Esse é um inimigo terrível que nós temos que enfrentar todos os dias. Qual outro fruto que eu tenho que produzir, irmãos? E de fazer discípulos, vidas. Irmão, seja sincero, quantas vidas que você gerou em oração você trouxe a esse altar? Seja franco, analise a sua vida, que se você não ora, irmãos, você não vai gerar. Até aqueles que vierem na sua mão nós vamos perder. Aqueles que vierem na minha mão, se eu não estiver orando, eu vou perder. Deus não vai dar alguém precioso, irmão, para quem não tem interesse em vidas. Eu vi uma vez um louvor, irmãos, que eu chorava muito quando eu ouvia, logo que eu me converti, acho que é Cris Duran, Dai-me almas. Dai-me almas, dai-me vidas, dai-me almas, para encher o céu. Dai-me almas, dá-me vida, dai-me alma para encher o céu. Nossa, irmãos, quando eu vi, eu chorava. Eu estava, meu Deus, eu quero ganhar vidas para Ti. Eu quero minha família para Ti, Senhor. E aí aquele fogo, irmão, dentro de nós, que nunca se apagou, graças a Deus. Mas no início, né, está naquele momento inicial, irmãos, aí você marca a sua vida. Eu digo para você, se você nunca viveu, você precisa viver isso aí. Se você ainda tem alguém no seu coração, você não se deixa... Estressar, a gente se estressa, irmão, não tem para onde correr. Mas tem que se arrepender, irmão, a gente precisa voltar. Porque isso você... Eu falei assim, eu converso com a minha carne, irmãos. Eu falei, carne, tu tá muito gaiata. Mas eu vou te quebrar todo dia, mas não vou fazer tua vontade. Tu tá doido que eu como uma pizza, mas eu vou ficar um ano, eu não vou comer pizza. Não, come. Aí eu falei, não, tá roncando? Vai ficar roncando. Não vou. Espírito Santo, olha aí, Espírito Santo, me ajuda aí, Espírito Santo. Olha, ó, dá-lhe nas duas pernas dessa carne aí, gaiata. Davi falava com o seu eu. Por que tu tá batido, ó, alma? Por que eu sou grosso? Tem que se confrontar. Ei, carne, tu tá muito gaiato. Vamos lá, vamos mudar esse negócio aqui. E você precisa se confrontar. Então, irmãos, produzir frutos. Diga produzir frutos. Quais são os dois tipos? Caráter restaurado pelo Espírito Santo e vidas para o reino. Então Jesus, irmãos, ele apontou para o seu próprio ministério, preste bem atenção, como sendo um tempo de protelação, de alerta antes da vinda do juízo. A parábola da figueira estéril, ela fala de juízo. Irmãos, o negócio é sério. O machado, como diz o pastor Denildo, pregou muito bem aqui, já está colocado à raiz das árvores. A raiz da árvore, ou das árvores. Toda árvore que não produz frutos, ela será o quê? Cortada. Sabe por quê? Porque você foi chamado para dar frutos. Outra coisa, estamos falando sobre esse tema. Irmão, se nós vamos ir e fazer discípulos, deixe Deus trabalhar na sua vida primeiro.
Irmãos, porque senão, olha só, na primeiro problema que tu passar com um discípulo, uma dificuldade no NEF, no MD4, o que você vai fazer? Você vai retroceder, porque você não tem preparo espiritual para isso, você não se deixou ser moldado. E às vezes Deus deixa nós passarmos por alguns problemas para o nosso crescimento. Se eu acelerei o processo, então Ele vai tratar a gente lá na frente. Só que eu preciso entender isso. Diga amém. Então, o que mais? Coisa que eu anotei aqui interessante. Nos nossos dias nós temos pouca consciência do juízo. Irmão, você não caiu sua ficha? Irmão, quando o diabo quer, irmão, se levantar para a gente fazer alguma coisa errada, bate o temor, irmãos. Rapaz, vou perder minha salvação por esse negócio, não. Eu vou logo para cima, vou resolver esse negócio, não vou perder minha salvação, não. Não que eu tenha dúvida, mas eu não quero abrir. Não podemos abrir brecha para a carne, nem para o maligno, amém? Então, no nosso tempo, irmão, nós temos uma igreja que muitas vezes perdeu a noção do juízo. E você pensa que você vai ficar fazendo as coisas erradas todo dia? Não, tem um juízo. Você pensa que Deus não está vendo o que você está fazendo lá, quando a sua esposa não está te vendo? Você pensa que Deus não está vendo o que você, mulher, está fazendo, quando o seu marido não está próximo? Filho, será que você acha que Deus não está vendo o que você está fazendo quando seus pais não estão próximos? Existe um juízo e não brinque com isso. O pastor Bruno contou aqui, irmãos, testemunho tremendo dele. Está lá no áudio, ouça o áudio. Ele ia praticamente morrer num acidente, ele orou, se Deus tirasse ele daquele acidente, ele ia servir a Deus. Um outro colega dele, que não teve a mesma fé, foi mutilado num acidente. Não brinque, leve a sério. O diabo, irmãos, quer só um deslize nosso, uma falta de atenção nossa, para ele descer, irmãos, e fazer um estrago que muitas vezes é quase irreversível. Deus perdoa, mas algumas situações ficam como marcas para não esquecermos do juízo de Deus. Continuando aqui já para concluir. Outra coisa importante, a falta de fruto continua sendo motivo de acusação diante de Deus. Se o privilégio de sermos o povo de Deus não nos levar à produtividade, irmãos, então Ele nos levará a juízo. Essa aqui é a grande sacada. Israel é o povo de Deus ainda, junto com a igreja, somos um só povo, família de Deus. Claro que só vai ser salvo o judeu crente, evidentemente, mas somos uma só família. Mas veja, o privilégio de sermos o povo de Deus muitas vezes nos leva à acomodação. Nós esquecemos das nossas responsabilidades, esquecemos de cultuar, somos ausentes na igreja, deixamos de visitar, deixamos de orar, deixamos de ler a palavra, vivemos uma vida longe dos propósitos de Deus. E isso, irmãos, se nós não vigiarmos, isso vai nos levar para juízo. Veja, para concluir aqui, 13:8, ele porém respondeu: Senhor, deita ainda este ano até que eu escave ao redor dela e ponha adubo, se vier a dar fruto, bem está, se não... Você está dando fruto? Você está dando fruto? Ou você parou de dar fruto? Quando você perdoa, você está dando fruto. Quando você deixa de falar mal de alguém, você está dando fruto. Quando você se arrepende, se reconcilia com quem você ama, você está dando fruto. Quando você começa a congregar, se firmar, você está dando fruto. Tenha temor do juízo de Deus. Deus não tomará por inocente aqueles irmãos que não se arrependerem. A presença do Messias no meio da sua igreja, por isso que tem essa cruz aqui atrás, é para mostrar que ela está vazia e que alguém, irmãos, morreu um dia por nós, de braços abertos, dizendo: vem, meu filho, vem. Enquanto todos apedrejavam ele, condenavam ele, estava de braços abertos, esperando aqueles irmãos que quisessem abraçá-lo. Eu digo para você, você parou de dar frutos? Avalie sua vida hoje. Se você avalia e disser: eu não estou dando fruto, nenhum desses dois frutos que o Senhor falou, caráter, não sei nem mais o que é caráter, não sei nem se isso existe,
quanto mais ganhar vida. Mas se você se arrepender hoje e falar, mas eu me arrependo hoje, eu quero mudança na minha vida. Se você der esse passo de fé, Deus vai fazer algo, irmão, sobrenatural na sua vida. Comece a orar. Existe uma atmosfera de glória nessa noite, neste lugar. Existe um ambiente de glória neste lugar. Pessoas serão curadas nessa noite. Corações serão libertos para amar. Por que tu anda amargurado, diz o Senhor? Eu não te chamei para andar amargurado. Eu não te chamei para ser grosseiro. Eu não te chamei para ser uma pessoa ruim. Eu te chamei para dar frutos. Frutos de amor, frutos de gratidão, frutos de louvor, que são vindos da minha parte. Deus vai prosperar pessoas aqui financeiramente. Você não vai mais andar em dívidas. Você não é cauda, você é cabeça. Você vai emprestar, não tomará emprestado. Ei! Senhor da glória, nessa noite, Pai, nós consagramos esse óleo a Ti, Rebecalabás. Santo, santo, santo és Tu, Senhor. Deus da glória, eu faço prova dos Espíritos, meu Pai, nessa noite. Onde esse óleo, meu Deus, tocar, Senhor. Onde houver demônios, Senhor, eles serão expulsos. Aonde houver miséria, meu Deus, esses demônios serão expulsos. Aonde houver enfermidade, Senhor, na alma, no espírito, no corpo, eles serão curados, para mostrar que Tu és Deus. Não que o poder esteja no óleo, Senhor, mas o poder está em Ti. Ó Deus, nós consagramos esse óleo a Ti, Pai, nessa noite. Onde esse óleo tocar, pessoas serão curadas. Aonde esse óleo tocar, o Teu poder se manifestará. Onde esse óleo tocar, será consagrado. E nós hoje, meu Pai, nos reconsagramos a Ti, Senhor, nesses 12 dias, Pai. Senhor, com esse óleo, nós vamos ungir os pedidos de oração. Nós vamos ungir, Pai, os propósitos. Meu Deus, e nós vamos consagrar a Ti, Senhor. Meu Deus, oh Deus, comece a falar com Deus nesse momento. Olha esse mistério de Deus. Irmãos, tive uma visão aqui. Desse óleo aqui, ó, tá emanando igual uma fumaça. Ela tá tomando toda a igreja. Oh Deus. Deus. Pai, nós consagramos esse óleo a Ti, Pai, conforme diz a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, faz o Teu poder e o Teu sobrenatural, Pai, nesta hora. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, venha o renovo sobre a Tua igreja nesta hora, sobre o Teu povo que chegou neste lugar, Senhor. Haverá um tempo de graça, haverá um tempo da bondade do Senhor sobre a Tua casa, sobre os Teus filhos. Mas assim diz o Senhor, ei, dê frutos. Amém. Pode baixar. É profético isso aqui, ó. Os líderes que aqui estão, ó.